Eu sou a professora Patrícia e o nosso encontro de hoje é para juntos estudarmos sobre história. Nós aprendemos aqui na questão de número 1 que a quantidade de índios, que é uma estimativa, que viviam no território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Como é que nós sabemos disso? Como é que nós descobrimos isso? Nós sabemos e descobrimos através dos documentos históricos. Então, existem alguns documentos históricos, vocês vão aprender mais, no 6º, 7º ano, vão trabalhar mais essa questão dos documentos históricos, que são os documentos que mostram, que fica ali registrado tudo que aconteceu no passado para que nós possamos saber. Então, foi através destes documentos que nós temos essa estimativa que acredita-se que entre 2 a 4 milhões de indígenas residiam-se nas terras brasileiras. Na página 79, sobre o sítio arqueológico, aqui nós temos todo um parágrafo que fala muito sobre a questão dos sítios arqueológicos. Aqui eles estão explicando como eram construídas as casas indígenas. Então, eles faziam um buraco, redondo. Esse buraco tinha entre 2 e 20 metros. Nesse buraco existiam arquibancadas. Essas arquibancadas eram para que as pessoas pudessem se sentar. E logo em seguida eles faziam a cobertura. Essa cobertura eles acreditam que eram de pinheiros, troncos de pinheiros da região. Então, como se descobriu tudo isso? Através do sítio arqueológico, que é um local onde se encontram os vestígios. Então, os arqueólogos, eles vão lá nesse sítio e vão pesquisar. Assim, eles possam estar trazendo informações para nós para que nós possamos estar aprendendo sobre a história, sobre o passado, sobre o que já ocorreu. Vamos continuar ainda na página de número 79. Então, o sul do Brasil ele é composto por 3 estados. Eu particularmente já conheci os 3, são muito lindos, tá? Que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nesses 3 estados, nessa região do sul do Brasil, é que fica localizado a residência dos povos Gé. Então, vocês estão observando, o mapa que a professora está mostrando para vocês, com esses 3 estados que compõem a região sul do Brasil. Como eu falei, eles viviam da caça, de animais, eles colhiam frutos, especialmente o pinhão, Era um alimento muito abundante na região, tinha em muita quantidade. Então, como existia em grande quantidade de pinhão, eles utilizavam o pinhão não só para se alimentar, mas também para estar fazendo artefatos. Eles faziam esses artefatos também com a casca do pinhão. Ainda na página 80, o que eles faziam no interior de suas residências, Então, assim, eles faziam fogueiras para que eles pudessem estar se aquecendo. Vocês sabem que a região sul do Brasil é uma região fria. Então, eles precisavam se aquecer. Então, eles faziam fogueiras, eles faziam esses artefatos, de pedras, de cerâmica, às vezes de casca de pinhão queimado. Por que às vezes de casca de pinhão queimado? Porque existia o pinhão em grande quantidade. Então, eles queriam utilizar o pinhão não somente para se alimentar, mas também para estar fazendo artefatos. Povos, que ficaram como descendentes, eles foram denominados como caigangues. Vocês sabiam que esses povos, os caigangues, entre os anos de 1768 e 1774,
começou a colonização dos portugueses. E eles começaram a invadir as terras dos caigangues. E sabe o que os caigangues fizeram? Eles lutaram para que não perdessem o seu território. Infelizmente, né? Ao longo do século XIX, o governo brasileiro começou a entrar com tropas armadas, retirando assim os caigangues, né? Que alguns ainda continuaram lutando contra aquela opressão, né? Para não perder o seu território. Outros se aliaram às tropas, outros venderam, né, sua mão de obra, seu trabalho, enfim. Os caigangues terminaram perdendo aquele seu vasto território. O governo depois deu 30 terras indígenas para os caigangues, sendo que não se compara a quantidade de território que eles tinham antes. Mas eles não ficaram sem suas terras, não ficaram com o mesmo território, né? O que seria território? Com a mesma extensão, com o mesmo tamanho de terra. A terra diminuiu, mas continuaram, sim, com 30 terras indígenas para os caigangues. Eu espero que você tenha aprendido com esse nosso resumo. Iremos realizar a correção das atividades. Vamos lá? Mas antes, corre! Pegue o seu material. Pegue a sua apostila, pegue o seu lápis, a sua borracha, uma garrafinha com água e vamos para mais uma correção. Então, você vai pegar agora o seu caderninho, né? E vamos iniciar. Questão 1. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, cerca de quantos indígenas encontravam-se neste território? Então, eu acredito que você foi na página de número 78 e realizou a sua pesquisa, né? Então, cerca de quantos indígenas estavam residindo aqui no território brasileiro? Então, o livro fala que acredita-se que no século XVI houvesse cerca de 2 a 4 milhões de indígenas nas terras brasileiras. Então, por que acredita-se? Acredita-se porque nós não temos um número, né? uma quantidade exata. Então, é uma estimativa. Vamos para a questão de número 2. Defina sítio arqueológico. Você pesquisou na página de número 79 o sítio arqueológico. É um local onde se encontra vestígios e sinais, tanto antigos quanto recentes, de que o ser humano em algum momento habitou naquele lugar. Então, os sítios arqueológicos é isso, tá? São vestígios, né? Meu esposo, quando nós vivemos na Bolívia, que vocês já sabem, né? Ele visitou um sítio arqueológico que existe lá, com as pegadas dos dinossauros. Então, foi muito legal essa expedição que ele fez. Então, esse é um sítio arqueológico. Questão 3. Onde fixaram os povos falantes de línguas da família G? Então, essa pesquisa foi na página de número 79. Então, onde eles fixaram, em que parte do Brasil eles residiam? Alguns povos falantes da língua G fixaram no sul do Brasil, em regiões situadas entre o Planalto e as florestas de Araçaias. Questão 4. Como viviam os povos G? Bom, essa pesquisa você deve ter feito na página de número 80. Esses grupos viviam da caça de animais, apanhavam raízes e colhiam frutos, especialmente o peão, alimento abundante da região.
Então eles viviam, né, da colheita de raízes, da colheita de frutos e caçavam alguns animais e viviam especialmente do peão. Questão 5. O que o povo G fazia no interior de suas residências? Essa pesquisa foi realizada na página de número 80. Eles faziam fogueiras e artefatos de pedra, de cerâmica e às vezes de casca de peão queimado. Então eles faziam alguns artefatos de peão, como nós falamos anteriormente, que eles utilizavam bastante um peão, de cerâmica e de pedra também. Última questão está na página pesquisa, na página de número 80. Como eram denominados os descendentes dos povos Gé? Foram denominados de caigangues por um Telemarco Borba, etnógrafo paranaense no século XIX. Eu acredito que você acertou todas as questões. Eu espero você na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!